Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia. Bom dia a todos que estão aqui no programa Madrugada com Deus, que nos acompanham pela Rádio Imembuí. Não estranhe você que está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook. Sabe que nós estamos tendo um bom retorno do programa Madrugada com Deus no Facebook? Isso é muito bom. Olha, gente, como nós costumamos a falar, o propósito da casa não é criar débitos, não. Não é fazer, não é se vangloriar porque tem muitas pessoas que vêm à casa. Não, nada disso. Longe de nós querermos aqui se vangloriar pela quantidade de pessoas que vêm à casa. Não. Nós ficamos felizes, sim, claro, com certeza. Há uma felicidade em nosso coração em saber que essa mensagem ela está se propagando cada vez mais, porque o propósito é esse. O propósito é passar o conhecimento que vem dos Espíritos, que vem de Jesus. Jesus passou a todos nós, que somos seres humanos, quer dizer, seres espirituais, nessa jornada encarnatória de evolução, e aquele que assimilou se encarrega de passar adiante. Então esses espíritos que vêm na casa de Maria são aqueles que assimilaram todo o conhecimento que Jesus, todo não, né? Que Jesus tem um conhecimento assim infinito, mas que assimilou sim, esses espíritos assimilaram sim uma quantidade imensa de conhecimento que Cristo Jesus trouxe a nós e vem passando a todos. É por isso que nós ficamos felizes quando você nos acompanha. Então não estranhe não quando eu citar aqui a Rádio Imembuí, porque esse programa Madrugada com Deus, ele foi criado para o rádio há mais de 14 anos e ainda continuamos no rádio, na Rádio Imembuí lá de Santa Maria, não é mesmo? Vocês que nos acompanham aí de Santa Maria, eu sei o quanto faz bem começar mais um dia ouvindo aí palavras que venham a nos fortalecer. A proposta é essa, é fazer com que cada um descubra o poder adormecido que há dentro de cada qual, não é mesmo? Então, gente, esse é o programa Madrugada com Deus. E para que a gente descubra esse poder, você que está aí me ouvindo pela Rádio Imembuí, você que está me acompanhando aqui no Facebook e você também do YouTube, quer dizer, onde for, se você está aqui, não é por um acaso. Eu não acredito na casualidade. Vamos falar disso um pouquinho? Rapidamente, eles nos pedem aqui, os espíritos, que falemos um pouquinho disso. Tem gente que acredita no acaso, né? Você é um deles, não é? Tá bom. Então vamos falar um pouquinho por que nós aqui não acreditamos no acaso. Porque Jesus disse que nós somos os deuses de nossa vida. Vós sois deuses. Então, nós somos o co-criador de tudo que acontece em nossa existência. Eu estou criando o meu amanhã. Eu estou criando o meu segundo seguinte. Daqui a alguns segundos, quem cria sou eu. Por exemplo, eu estou conversando com você, mas sou eu que estou, pela minha mente, criando aquilo que eu vou falar daqui a alguns segundos. Então eu estou criando a minha mente, tanto a um segundo, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, um dia, 1 ano, 1 mês e aí por diante, sabe? Então eu sou o co-criador. Então, quando acontece um fato em minha vida, por que eu afirmo que não é por um acaso? Porque é apenas o resultado da minha ação. Toda ação gera uma reação. Então, se estou passando por uma situação desagradável, é o resultado de ações desagradáveis que eu cometi, seja por ignorância, seja por maldade, seja por que for, não importa. Importa é que Deus, na sua infinita bondade e amor, me permite retornar para corrigir
corrigir os meus erros cometidos. Então, eu tenho a lei de ação e reação. Cometi uma falha, essa falha vai trazer a reação correspondente. Então, quando acontece uma topada, foi casual? Não, não foi casual. Foi uma distração da sua parte. Foi. Cada minuto de nossa existência não é casual. Não é casual você estar no programa Madrugada com Deus. Foi assim a sua busca, as suas ações, o seu desejo, o seu pensamento que traz você para onde você está nesse momento, acompanhando essa transmissão. Não é por acaso. Então, para nós não existe acaso. Porque Deus nos deu o conhecimento. Você é o Deus da sua vida. Então, todos os fatos agradáveis e desagradáveis foi você que criou. Então, se a gente quer boas coisas em nossa vida, o que temos que fazer? Bons atos. Tem gente que diz, poxa, mas eu fui bom a vida inteira. Eu fiz o bem a minha vida toda, isso é balela, porque eu sempre fui bom e sempre tive dificuldade. Claro, eu concordo com você. Se você resumir a sua vida em uma pequena existência, que é essa existência atual. Se realmente você resumir a sua vida de bondade nessa encarnação, e você está simplesmente colhendo o que fez na vida anterior, mas sem esse entendimento, você pode se revoltar sim. Poxa, então Deus não existe, eu sou tão bondoso, faço bem e sempre sou traído, sempre sou caluniado, sempre sou perseguido. Não vou acreditar mais em Deus não. Uma pessoa que não conhece a lei da reencarnação, ela está certa em pensar desse jeito. Tá mesmo, aí. Sempre faz o bem e sempre está tendo dificuldade. Mas é que a mente está fechada a uma só existência. Mas quando a mente se expande para compreender que a minha vida atual é o reflexo da minha vida ou das minhas vidas anteriores, como hoje é o reflexo de ontem, a minha vida atual é o reflexo do que eu vivi nas vidas anteriores. Somente a reencarnação para nos esclarecer, não é mesmo? Então, esquece o acaso, tá? Esquece. Então, como não é acaso, nós vamos juntos fazer a oração do amanhecer, para nos prepararmos para essa graça chamada dia. Dia que eu estou dizendo não é só a luz do dia, não. Estou falando novo dia. É uma graça que Deus concede a você viver mais esse dia. Hoje é sábado, gente. E Deus permitiu que vivemos mais um dia. Então, cabe a nós pelo menos ser gratos, não é? Então vamos orar? Tranquiliza sua mente. Entra no seu quarto, como disse Jesus, fecha a porta. Fecha a porta. Entra no seu coração. Entra no seu íntimo. E tranque a porta para que nada externo venha atrapalhar esse momento, que é o momento em que nós nos colocamos na presença de Deus, ou nos colocamos como servos humildes do Senhor. E pedimos, Senhor, nessa singela oração, as suas bênçãos. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não ver senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. E que só de bênção se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença.
Que assim seja. Graças a Deus. Pois que no decurso deste dia nós possamos revelar Deus a todos, pelos nossos atos, pelos nossos sentimentos, pela nossa paciência, compreensão. Que Deus se manifeste em cada um de vocês, em cada um de nós. Agora eu te convido a ouvir a palavra do nosso irmão espiritual, um amigo, um grande amigo nosso, Hugo de la Torre, que nos fala mais das leis de Deus, das leis espirituais. Prestem atenção. Graças a Deus. Buenas noites a todos. O quanto tu é capaz de compreender alguém que faz um mal a você? O quanto você é capaz de entender alguém que lhe faz uma coisa ruim ou que lhe tira algo? Isso que propomos para vocês entender e para vocês facilitarem as próprias vidas e as aberturas de caminho. Assim, não acumulando mágoas, não acumulando tristezas, e sim aprendendo com cada evento ruim que acomete na vida de cada um. Quando você compreende o teu irmão, por pior que tenha sido o ato, a ação, a palavra, vocês se colocam em grau de sabedoria, de humildade, de consciência mais elevados, e assim vão protegendo o seu próprio ser, o seu próprio espírito de coisas, de eventos que no futuro não irão mais magoar você. Pois a mágoa entra como uma energia deletéria e mina a tua consciência, te fazendo obter padrões de pensamentos como de vingança, como de raiva, como tristeza. E isso impede que você construa o que veio para construir, que você adquira o que veio para adquirir, que você viva o que você veio para viver, que você fazer o legado que veio para fazer. Então compreendam o máximo que puder seus irmãos, as situações, as condições que a vida vão lhe passando, vão lhe trazendo. Tu obedece à lei do universo, ação, reação. Mas a tua compreensão é capaz de mudar os rumos, mudar o sentido, a maneira com que se vê um problema, uma situação ruim. Às vezes, quando tu está em alto sofrimento, é onde tu está mais aprendendo, atento e disposto a buscar e a procurar lugares, preces, crenças, orações. Você, quando está em situação ruim, você se abre para que uma solução entre a sua vida. Então compreenda, chicos, dentro do campo de ação e livre-arbítrio que cada um pode ter, a compreensão é um dos prefeitos
preceitos, é uma das escolhas que vocês podem fazer, que vocês podem aprender a fazer. Quando tu compreende, tu perdoa. Quando tu perdoa, tu tira a mágoa e a tristeza do teu coração. E quando tira a tristeza e a mágoa, tu cura não somente o corpo, mas cura a tua alma também. E muitos vêm aqui com necessidade de compreensões antigas, fatos que permanecem no inconsciente praticamente uma vida. Compreendam que o que foi feito já está feito e deve ser compreendido, e que o futuro pode ser criado através de uma nova compreensão que você mesmo pode ter de todos os problemas, de todos os fatos, e principalmente uma compreensão melhor de você mesmo como um ser do universo. Que Deus bendiga a todos, chicos. Graças. Um espírito, quando chega ao patamar de um mentor espiritual, é porque ele já passou por todas as experiências que nós, que somos espíritos e estamos encarnados, estamos passando e vamos passar. Um guia espiritual, ele só se torna um guia quando ele conhece os caminhos que possa nos conduzir da melhor forma possível, não é? Para que não nos percamos na vida. Por isso é um guia. E esses guias espirituais que se manifestam na casa de Maria têm um único propósito: guiá-lo para a solução do seu problema, para a libertação desse mal que vem tanto te atingindo. Agora, respeitam totalmente as leis que regem o universo. E entre essas leis, há a lei do livre-arbítrio. Você é livre. Você é o árbitro da sua vida. O Espírito, para te ajudar, ele não vai de maneira nenhuma infringir essa lei. Você quer ajuda espiritual? Então faça a sua parte. Autorize o Espírito a te ajudar. Nós falamos muito em rituais. Inclusive nós fazemos um programa aqui pela internet que chama Rituais de Fé. Pois o ritual de você exercer a sua fé, como foi agora uma prece que fizemos no começo do programa, possibilita o Espírito te ajudar. Porque você fez a sua parte, você abriu a sua mente, abriu o seu coração, abriu a sua alma, para que o Espírito, autorizado por você, comece a te ajudar. Sem a nossa ação não há reação. Sem a nossa atitude, esquece. Se você pede uma coisa e não faz, você está sendo incoerente, não é? Quando eu peço uma coisa, eu tenho que agir conforme aquilo que eu quero. Eu quero ser rico e não estudo. Aonde eu vou arrumar riqueza? Eu quero comprar uma empresa e não vou estudar sobre aquela empresa que eu quero, eu não vou ter. Eu quero trocar meu carro e nada faço, esperando o quê? Que venha dinheiro fácil? Não vai vir. É por isso que jogos iludem muitas as pessoas. Eu joguei e fica ali esperando que seja sorteado e que fique rico sem esforço, sem sacrifício. É uma ilusão criada para a mente que acomodou-se. Pois a riqueza é a capacidade de criar, de executar, de realizar, de pensar. E você é rico porque você pensa. Cabe a você usar do seu pensamento para criar a riqueza que você quer, para criar a solução que tanto você deseja. Não é mesmo?
E quero convidar a você para ouvir agora a leitura dos 4 evangelhos. É muito importante esse estudo que fazemos aqui. Isso vai te capacitar a usar mais do seu poder. Daqui a pouco eu volto. Ouça aí a leitura do Paulo de Moraes. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean-Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Vós, espíritas, deveis compreender estas palavras que Jesus dirigiu aos saduceus. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés o que Deus lhe disse na sarça? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos, pois que todos para ele são vivos. Elas se explicam por si mesmas, fazendo que um espírito superior dissesse a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Não mostrou o Senhor que Abraão, Isaque e Jacó existem? Se a alma ou o espírito não sobrevivesse ao corpo, teria ele falado desse modo? Por aquelas palavras dirigidas a Moisés, Deus proclamara e Jesus, lembrando-as, proclamava de novo aos saduceus, aos discípulos e a todos os homens a sobrevivência da alma, sua imortalidade e sua individualidade após a morte do corpo. Proclamava a vida permanente e imortal dos espíritos, que todos vivem, quer no estado corporal, quer no estado espiritual, sob os olhares do Pai. Ele preparava as gerações futuras a compreenderem que a vida espiritual é a vida primordial e normal do espírito, que o que chamais morte não é mais do que a cessação para o espírito de um exílio temporário, cujo termo chega quando este se despoja do corpo material, que para ele não passa de uma veste de provações, de expiação, de progresso, veste que apenas determina uma modificação momentânea na sua vida normal. De um modo como de outro, o espírito vive sempre sob as vistas de Deus, pois que a morte mais não é do que um passo mediante o qual ele volta da vida corporal à vida espiritual. Os saduceus eram os materialistas da época. Consideravam Deus como o arquiteto que constrói o edifício, o homem como a pedra que a ação do tempo reduz a pó. Não observais entre vós análogas inconsequências? Homens que admitem a crença em Deus e negam a existência da alma e sua imortalidade. Número 260. Pergunta: considerando o que diz o versículo 26 de Marcos, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés o que Deus lhe disse na sarça? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Como se produziu essa manifestação relatada no Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 6? E vamos aqui relembrar esta passagem do Êxodo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo:
Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E agora, então, a resposta dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, assistidos pelos apóstolos e pelo próprio Moisés. Deus, como já o temos dito, não se comunica ele próprio com os homens. Houve uma manifestação espiritual. Não se vos diz que Moisés viu a Deus, mas que o ouviu. O Espírito Superior, que o Senhor incumbiu dessa manifestação, tomou uma forma luminosa, não uma forma humana. Produziu uma luz deslumbrante. Moisés era médium de efeitos físicos, audiente e vidente. Ainda quando, porém, não o fosse, as coisas se teriam passado da mesma forma. O Espírito que chegou à perfeição, que se tornou puro Espírito, é Senhor, como sabeis, da natureza e de todos os fluidos, deles dispondo a sua vontade de acordo com as necessidades e as circunstâncias. Foi com o auxílio dos fluidos, de fluidos sônicos e de outros, que aquele Espírito Superior realizou a manifestação. Reunindo-os e concentrando-os, assimilando seu perispírito às regiões terrenas, produziu o som da palavra humana articulada e uma luminosidade ofuscante, com a aparência de uma fogueira. Essa luminosidade foi que fez crer a Moisés que a sarça ardia sem se consumir. Foi o perispírito do espírito incumbido da manifestação que figurou, com o emprego dos fluidos que reunira, o incêndio da sarça. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Tem uma frase que eu gosto muito, mas muito. Eu gosto porque eu uso essa frase para ficar me policiando, para eu entender que eu ainda tenho que muito aprender. A frase diz assim, olha: quanto mais sei, mais sei que nada sei. Quanto mais sei que nada sei. Quanto mais eu aprendo, mais percebo que eu ainda tenho muito a aprender. E fico feliz com isso, porque significa que eu tenho muita satisfação a realizar, sabe? Muito prazer a conquistar. Porque aprender é um prazer, porque aprender alimenta a alma. Quando eu aprendo uma coisa, eu me sinto mais seguro, eu me sinto mais vivo, porque eu aprendi, eu sei fazer. Olha que bom, eu sei fazer. Duvido que você não fica feliz quando você faz uma coisa e mostra aquela coisa que você fez. Não é um prazer, uma satisfação, que seja uma comida. Poxa, eu fiz um prato aqui, a pessoa experimenta daquele prato e fica feliz. Não é um prazer? Por quê? Porque você alimenta a alma. E o programa Madrugada com Deus tem esse objetivo.
fazer com que você encontre o prazer da alma, que é o conhecimento. Agradeço a sua presença aqui no programa e peço que a paz de Deus, de Cristo e Maria Santíssima esteja agora e sempre em seu coração. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.